Como eu já disse, nós vamos começar hoje o bloco dos livros proféticos, no quarto módulo do nosso curso desse ano de Teologia Básica, Teologia Reformada Básica, estudando a teologia dos livros do Antigo Testamento. E o primeiro deles é Isaías, o Evangelho do Servo, e você vai entender ao longo do estudo por que recebe esse nome, por que esse subtítulo que nós colocamos, o Evangelho do Servo, no livro de Isaías. O profeta Isaías, o livro faz parte, nós chamamos dos profetas maiores. Não porque ele fosse maior em estatura, não porque ele tivesse um ministério mais importante do que os outros, ainda que Isaías tenha tido uma função estratégica diferente, mas eles são chamados profetas maiores exatamente porque os livros são maiores. É um bloco de livros maiores, de um registro mais extenso do trabalho e da fala desses profetas, e aí tem os que são menores porque tem um registro menor. São menos páginas, são menos capítulos, é uma mensagem mais direta, um relato mais sucinto de cada um deles. E a gente começa com Isaías. Eu convido você para nós lermos o capítulo 53, versículos 5 a 8. E eu vou adiantar aqui um tema. Esses versículos 5, 6, 7, 8, do capítulo 53... eles são bem o meio do segundo bloco de assunto do livro de Isaías. E esse centro, que são os versículos que nós vamos ler, eles têm talvez a mensagem central de todo o livro de Isaías e da nossa aula de hoje também. Diz assim, Isaías 53, versículos 5 a 8. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Eu destaquei aí, eu acho que está destacado, como cordeiro. Essa expressão é importante, nós vamos lembrar dela mais para frente. Guarda aí, como cordeiro, Isaías 53, versículo 7. O título do livro, uma explanação rápida, por que leva o nome de Isaías. O nome dele, desse primeiro livro profético, Isaías, quer dizer o Senhor, Yahvé, é a salvação. O Senhor é a salvação e Yahvé é a salvação, um nome que expressa muito bem o tema do livro, bem como o assunto global dos mensageiros de Deus. E Isaías é uma transliteração do título em hebraico. Você puxa lá um jeito de falar em hebraico, é parecido com Isaías, Isaia, e é o nome que nós temos aqui. O Senhor é a salvação. O autor é o profeta Isaías. É chamado de príncipe dos profetas do Antigo Testamento, por causa da enorme ousadia, do seu caráter majestoso, da visão teológica e do conteúdo messiânico da sua profecia. Isaías ele tem algumas características e algumas coisas registradas no livro, através do profeta, que são importantes demais. É um centro, de repente, do Antigo Testamento. O texto descreve como filho de Amós. Logo no capítulo 1, versículo 1, marido de uma profetisa, era Isaías, e pai de 2 filhos que deveriam ser sinais para a nação. Está no capítulo 1, versículo 1, 8, 3 e o versículo 18 também. As tradições judaicas, elas indicam que ele era primo do rei Uzias. No último domingo, pastor Newton pregou aqui exatamente Isaías capítulo 6, falando do ano da morte do rei Uzias, e existem aqui alguns indícios de que Isaías era primo de Uzias, e que ele foi também cerrado ao meio pelo rei Nico Manassés. No reinado de Manassés, Isaías foi cerrado ao meio, é a tradição judaica, ela diz isso acerca desse profeta. Isaías ele pertenceu à família real.
Ele era dotado de uma espiritualidade profunda, um homem quebrantado, muito bem educado, muito bem formado. Era capelão da corte de 4 reis de Judá. Foi por um período aproximado de 50 anos. Isaías, ele talvez tenha sido a figura mais monumental dos séculos intermediários da história de Israel. Alguém de extrema importância para o seu povo e para os reis também, para o reinado. Data em que o livro foi escrito, aproximadamente entre 740 e 680 antes de Cristo. Isaías, ele profetizou durante mais de 60 anos. Foi o tempo do exercício do seu ministério e o tempo dos seus escritos também. Desde antes da morte do rei Uzias, no ano 740, ele já exercia o seu ministério, e isso está registrado no capítulo 6, que, como eu já disse, foi tema da mensagem de domingo. E algum tempo depois da morte de Senaqueribe, 681, ele ainda ministrava, ele ainda era profeta no meio do povo, ainda vivia. Isso está lá no capítulo 6:1 e também no 37, versículo 38. Tudo indica que ele escreveu a maior parte do livro, capítulo 1 até o 39, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E o restante dos capítulos de 40 a 66, durante esse reinado tirânico de Manassés, talvez entre 697 e 680 a.C. A grande parte dos livros em 4 reis, e depois, com o último rei Manassés, o final do livro. Eu não fiz um esboço de Isaías para você, de todo o livro, porque ele é muito longo, mas eu dividi ele em 3 blocos. Eu peguei aqui a divisão de um autor, que ele diz que o tema principal é a salvação é do Senhor. O tema do livro, a salvação é do Senhor, tanto uma salvação nacional quanto uma salvação pessoal. A salvação pertence ao Senhor. O primeiro bloco de capítulos, vai do 1 ao 35, fala das profecias de condenação. O segundo bloco, que vai do 36 ao 39, fala de profecias de confirmação. E por fim, de 40 a 66, nós vamos gastar um bom tempo nesse bloco, as profecias de consolação para o povo do Senhor, para aqueles que são dele. Isaías, ele não foi profeta sozinho no seu tempo. Ele foi contemporâneo de outros profetas. Um deles, o profeta Miqueias. O Miqueias complementou o ministério de Isaías na parte rural de Judá. Enquanto Isaías ministrava na corte real e a aristocracia de Jerusalém, Miqueias pregava ao povo do interior ocidental de Judá, condenando as iniquidades da época. Miqueias, ele estava no meio do povo. E Isaías estava dentro do palácio, dentro dos palácios, falando a vontade do Senhor para os reis e para as autoridades do seu tempo. Outro que também trabalhou ao mesmo tempo que ele foi o profeta Oséias. Foi o complemento de Isaías em Israel. Isaías trabalhava em Judá, servia em Judá, profetizava em Judá, e Oséias em Israel, especialmente durante a primeira parte do seu ministério. Oséias, ele exortou Israel a respeitar a aliança com o Senhor. Lembrou o seu povo sobre o benefício dessa aliança de amor, que se mostrasse sensível a Deus. Quem fosse sensível a Deus, se voltasse para o Senhor, provava dessa aliança de amor e do renovo dessa aliança. O objetivo do livro de Isaías. Aqui também nós seremos mais sucintos. Dentre tantos objetivos que a gente poderia apontar aqui, nós podemos resumir todos em 2. Vou fazer um grande resumo aqui em 2 grandes objetivos que estão relacionados com os temas divinos, 2 temas. Primeiro, o santo de Israel. Segundo, o sofrimento vicário do servo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. O santo de Israel e o sofrimento vicário do servo do Senhor. Primeiro objetivo, admoestar a nação do iminente julgamento devido à idolatria e às alianças seculares. Era papel dele admoestar a nação do iminente julgamento que Deus traria sobre eles por causa da idolatria e por causa das alianças que os reis estavam fazendo com outros povos para se protegerem. Eles queriam se proteger, ao invés de buscarem ajuda no Senhor, eles buscavam ajuda em outros reinos. O santo de Israel exigia santidade do seu povo. É assim até hoje. O santo de Israel exige santidade do seu povo. Segundo o objetivo do livro, uma ênfase grande aqui, é lembrar à nação o programa divino de libertação.
como Deus havia planejado a libertação, especialmente seu programa redentor através do Messias, que primeiro viria como servo sofredor, como aconteceu, e mais tarde como governador de toda a terra, como tem acontecido. Isso está lá no capítulo 52, versículos 13, até o capítulo 53, versículo 12. Esses propósitos duplos, eles complementam o tema do livro. Ou seja, de um lado, a salvação vem do Senhor, não de ídolos ou alianças seculares. Esses dois pontos, eles se complementam. Ele é governador máximo, ele reina sobre toda a terra, sobre todas as coisas, mas ele também admoesta o povo a viver em santidade. Ele não aceita a vida de pecado, gente que vive longe dele, não quer se aproximar dele, gente que o nega, ele também nega e despreza. Isaías, para alguns teólogos e alguns escritores, é uma Bíblia em miniatura. Aí eu separei aqui algumas coisas interessantes sobre o livro de Isaías para a gente conversar nessa noite e você entender por que alguns entendem como uma Bíblia em miniatura. Por causa da sua organização e do seu conteúdo. É muito bom a gente estudar os livros, é bacana demais a gente perceber que tem uma estrutura, tem um porquê de cada coisa, não está ali à toa. Quem escreveu foi orientado por Deus para arquitetar tudo aquilo de um jeito que nos ensinasse, não só relatando fatos, não só relatando as profecias, as ocorrências, mas tem mais por detrás. Por exemplo, Isaías tem 66 capítulos. Exatamente a quantidade de livros que a Bíblia tem. Isaías tem duas principais divisões. Você pode dividir em três, mas são duas principais, duas grandes divisões. Uma com 39 capítulos e outra com 27. Ora, a Bíblia também é dividida assim. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. A primeira divisão, que vai do 1 ao 39, enfatiza o julgamento do Senhor. E a última apresenta a sua graça como servo sofredor e termina com o julgamento final, como a Bíblia nos apresenta toda a obra do Senhor na criação e através de Jesus. Como Isaías ele viveu na metade dos anos, olha que interessante, na metade dos anos decorridos entre Moisés e Cristo, mais ou menos 710 a.C., ele focaliza tanto a lei vinda por Moisés, como a graça que viria por Jesus Cristo. Isso é interessante demais. A segunda divisão do livro, que vai do capítulo 40 ao 66, também começa com uma voz que clama no deserto como uma mensagem de salvação. Alguém que passou pelo povo clamando a mensagem de salvação. Semelhantemente a João Batista, que foi o primeiro a anunciar essa mensagem no Novo Testamento. É impressionante as analogias do livro de Isaías com o Antigo e o Novo Testamento. Como ele se relaciona bem com a mensagem do Antigo e do Novo Testamento, com tantas coisas que existem. Existem outras, mas eu destaquei essas para nós nessa noite. A teologia de grande alcance de Isaías é outro ponto extremamente importante que vale a pena a gente destacar. Uma teologia que não ficou só nos seus dias, mas ela segue até nós hoje. Ela expõe algumas verdades, alguns princípios bíblicos e acerca de Deus que chegam até nós hoje. De todos os livros proféticos, Isaías é o mais abrangente no seu alcance teológico. Por quê? As suas profecias vão desde a situação de Israel, no tempo que ele vivia, no seu tempo, na sua época, passando pela queda do reino do norte e do sul, ou seja, Judá e Israel, ou Israel e Judá, pelo exílio da Babilônia, e pelo regresso promovido pelos persas. Nós já estudamos isso quando vimos o livro de Esdras, quando os persas permitem o retorno do povo judeu, o povo de Israel, para a sua terra, para reconstruírem o templo. Isaías ele fala dessas promessas, chega até a vinda humilde do Messias, a sua vida, a sua morte expiatória na cruz pelo seu povo, de Jesus, pela dispersão final da nação por toda a terra, pela nova reunião em virtude do arrependimento e pela bênção do reino na era messiânica. Olha a extensão da profecia, da teologia de Isaías. As profecias de Isaías sobre o advento do Messias, elas descrevem mudanças em todas as esferas da vida. Espiritual, nacional, internacional, econômica, geográfica, cósmica,
e do reino animal. Tudo isso dentro da exposição teológica de Isaías no seu livro. Impressionante isso. Quando você lê Isaías, você pode descobrir isso tudo. A teologia divina de Isaías é a mais extensa e a mais profunda de todos os livros do Antigo Testamento. É uma teologia extremamente abrangente. Agora, um termo que ele usa, e eu quis destacá-lo também, é o Santo de Israel, que aparece no capítulo 14, depois no capítulo 5, versículo 19, e em outras passagens também. O Santo de Israel. Ele se refere ao Senhor como o Santo de Israel 25 vezes em todo o livro. Um termo raramente usado pelos outros escritores, mas Isaías usa o Santo de Israel, trazendo para nós esse conhecimento, essa realidade, e para o povo de Israel também, da santidade de Deus. Essa expressão vem de quando Isaías foi comissionado lá em Isaías 6,3, também tema da pregação do pastor Newton de domingo passado. Nós não combinamos, mas o Espírito Santo combinou sem a gente saber. Então já foi uma abertura para a nossa aula de hoje, uma ótima abertura inclusive, quando Isaías tem a visão do alto e sublime trono, no ano da morte do rei Uzias, ele tem uma visão, e é nessa visão ele vê os anjos, os serafins, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles declaravam que o Senhor é santo, santo, santo. No meio de um povo impuro, foi trazida essa memória dessa santidade inflexível de Deus. A santidade de Deus é inflexível, ela não se amolda a nós. Ele é perfeitamente, completamente santo. E aqueles que se achegam a Ele, aqueles que são dele, precisam viver em santidade. Então, junto com a revelação da sua santidade, Isaías também foi lembrado de que o Senhor é o poderoso de Israel, capítulo 1, versículo 24, e Ele é o Senhor dos exércitos, expressão que aparece 54 vezes em Isaías, do capítulo 1 até o 39, mais 6 vezes do 40 ao 66. 50 vezes Isaías usa essa expressão, Senhor dos exércitos. Poderoso de Israel e Senhor dos exércitos. A santidade e o poder de Deus sempre se completam, sempre se complementam, santidade e poder. Todas as subsequentes profecias de julgamento e livramento, elas estão relacionadas com essa definição de Deus, que Ele é poderoso para salvar, mas jamais livra quem resolve viver em pecado. Deus é poderoso para salvar, mas quem resolve continuar vivendo em pecado, Ele não livra. Outra expressão que ele usa, e essa é um pouco mais curta, é Redentor de Israel. Ele é o Santo de Israel, mas ele é também o Redentor de Israel. Aparece no capítulo 41, versículo 14, e vai até o 63, versículo 16. Você encontra algumas ocorrências. Esse nome divino, ele é outro tipo singular usado por Isaías. 13 vezes ele aparece, mas somente na segunda metade do livro. 13 vezes tem essa expressão Redentor de Israel. E ele aparece nos outros livros do Antigo Testamento apenas 5 vezes. Em todos os livros do Antigo Testamento, 5 vezes. Em Isaías, 13 vezes. Redentor de Israel. Jamais ele é empregado com referência ao Senhor no Novo Testamento. No Novo Testamento você não vai falar o Redentor de Israel. Você não vê isso. Ainda que existam referências, ainda que esteja subtendido em 16 referências, essa obra redentora de Cristo nos evangelhos e nas epístolas. Mas essa expressão não aparece no Novo Testamento. Agora, confirmações proféticas de Isaías. A vida de Isaías e as coisas que ele registrou, as coisas que ele disse, as coisas que foram relatadas, elas confirmaram o seu ministério profético. Houveram confirmações. É interessante que os profetas, os da escrita, eles não realizaram milagres, não fizeram milagres, como Moisés fez, como Elias e Eliseu também fizeram. Mas o ministério de Isaías, ele teve alguns milagres notáveis. Algumas coisas foram bem perceptíveis e ficaram registrados. Primeiro, destaquei alguns aqui. O oferecimento de um sinal a Acaz, no capítulo 7, versículo 11. Ele diz que vai haver um sinal, esse sinal acontece. B, a destruição do exército assírio em uma única noite, 185 mil soldados foram mortos em uma única noite por ação de Deus.
C, o retrocesso de 10 graus do sol. Isso acontece com Ezequias. E logo em seguida a cura de Ezequias. A prova que Ezequias pede para saber que ele realmente seria curado da doença mortal que Deus havia dito que ele teria é retroceder o sol. E isso acontece. Foram milagres que confirmaram a soberania de Deus sobre os deuses estrangeiros. Isso é muito interessante, porque havia ali povos em torno que adoravam, serviam falsos deuses, outros deuses. E aqui é um jeito de Deus falar assim: não existem outros deuses. Qualquer outro Deus é um falso Deus. E ele faz os milagres como um jeito de atestar quem ele era. Outra característica do longo ministério de Isaías foram as muitas profecias a curto prazo. Coisas que aconteceram logo, cumpridas tanto no seu tempo ou nos séculos seguintes, que a gente pode ver, por exemplo, no capítulo 7, versículo 17, que é a captura do reino do norte em Israel pela Síria. Ele disse que isso aconteceria, isso aconteceu. A destruição da Síria no capítulo 10. A destruição da Babilônia pelas mãos dos medos no capítulo 13, versículo 17. E o julgamento da Filístia, Moabe, Damasco, Etiópia, Egito e Tiro, dos capítulos 14 até 23. Ele profetiza isso e isso acontece. Foram profecias cumpridas em todos os seus detalhes. Haviam detalhes. E eles aconteceram do jeitinho que foi profetizado, para que todos pudessem ver que Deus falava através dele e que Deus dizia acontecia. O resultado de muitas dessas profecias permanece até os dias de hoje. Por exemplo, a Babilônia, conforme predito pelo Senhor, jamais foi reconstruída. Capítulo 13, versículo 20. Deus diz que destruiria e realmente ela nunca mais foi reconstruída. Esses milagres e muitas profecias cumpridas comprovam essas profecias de longo prazo que Isaías trouxe, que elas foram todas cumpridas e algumas de longo prazo ainda vão se cumprir. Por exemplo, as profecias de longo prazo, elas falam sobre o dia da vinda do Senhor, com a grande ira contra todas as nações, capítulo 34, a completa restauração da Palestina para a santidade, paz e prosperidade, capítulo 35, depois 60, 61 e 62, e a criação do novo céu e da nova terra, com eterna paz, prosperidade e santidade, capítulo 65. Todas essas serão cumpridas com o mesmo detalhe e a mesma certeza, a mesma garantia do que já tinha sido as outras de curto prazo. Elas aconteceram a de curto prazo, de médio prazo e as de longo prazo. Tudo isso está estabelecido. E o cumprimento detalhado de cada uma dessas profecias, tanto de curto quanto de longo prazo, é considerado por Isaías como a prova e o direito exclusivo do Senhor, de Yahvé, o Deus da aliança de Israel. Isso cabe a Deus. Ele deu o recado, ele compartilhou, ele disse o que precisava dizer naquele tempo para os seus reis, para os povos, e ele disse também para nós. Nós estamos aqui debaixo de muitas promessas que foram feitas desde o tempo de Isaías e que elas permanecem até hoje. Nós vimos o cumprimento das promessas no passado, temos visto no presente e elas apontam também para o futuro. 2 temas interessantes agora. Primeiro, o nascimento virginal de Emanuel, que ele trata no capítulo 7, versículo 14. Essa profecia do nascimento virginal é a primeira das profecias do Emanuel. A primeira vez que fala do Emanuel, fala aqui, nas quais a vinda do Messias ela é detalhada. Vai dando detalhes da profecia. Aparece aqui em Isaías. Segundo destaque que eu fiz aqui também, é a queda de Lúcifer. Capítulo 14, versículos 4 a 20. O anjo de luz. Em algumas versões você vai encontrar o anjo de luz, em outras Lúcifer, e por aí vai. E é interessante a gente salientar, porque o nome de Satanás ele aparece muitas vezes em toda a Bíblia. Por exemplo, 18 vezes no Antigo Testamento e 35 vezes no Novo Testamento com o nome de Satanás. 18 mais 35, até ontem dava 53. Tudo isso, Antigo e Novo Testamento com o nome de Satanás. E 35 vezes no Novo Testamento com o nome de demônio. Só Isaías 1:4 e Ezequiel 28 descrevem a criação, perfeição e a grande queda de Satanás.
criação, perfeição e a grande queda de Satanás. São apenas 2 textos que falam sobre isso. Tópico importante demais para nós agora. O servo sofredor, capítulo 53, que é um pouco do tema da nossa aula de hoje no livro de Isaías. Isaías 41 a 53 apresenta uma série de passagens sobre o servo. Fala muito sobre o servo, falando de Jesus. E termina retratando o servo sofredor, dos 52:13 até os 53:12. No auge da previsão do aparecimento desse servo, é dado para nós uma descrição das mais reveladoras da pessoa de Jesus e a obra que ele realizaria na sua primeira vinda. Conforme Marcos 10:45, você pode ver isso. É dada essa profecia. Algumas dessas características particulares sobre o servo não são nem apresentadas nos evangelhos, mas Isaías apresenta. Isaías observa que o relato ele não será acreditado, está no capítulo 53, versículo 1. Muitos não vão acreditar nesse relato. Depois, versículos 2 e 3, ele descreve o servo como não tendo beleza segundo o conceito humano, mas desprezado e rejeitado entre os homens. Versículo 4, ele foi considerado como desaprovado e afligido por Deus. Versículo 4. No 52:14, fala que nas mãos dos homens ele é desfigurado além da aparência humana. 53, versículos 6 e 10, fala que apesar de ferido pelos homens, não foi isso que trouxe a salvação. Apesar de ferido pelos homens, não foi isso que trouxe a salvação, mas o fato de ter Deus colocado sobre ele as transgressões de todos nós. Esse servo sofredor levou sobre si todas as transgressões, todos os nossos pecados, de todos os tempos. Isso o levou à cruz, isso o fez sofrer. E isso traz para nós a salvação. E essa oferta ela agradou ao Pai, no sentido de proporcionar a satisfação completa em relação ao pecado. O Pai se satisfez completamente na dívida que havia entre todos os homens e Ele. Entre todo homem, toda mulher, todo feito nascido de homem, Ele se satisfez com o preço pago pelo servo na cruz do Calvário. Nesse sentido, Ele quis satisfazer a vontade do Pai, servindo. Isso é comprovado pelo fato de que a única oferta do Filho, uma única oferta do Filho, acabou proporcionando para nós expiação absoluta do pecado e uma intercessão contínua em favor dos pecadores. Capítulo 53, versículos 10 a 12. Esse é um capítulo que você podia ler por completo no final da aula. Todos os versículos, você vai ser muito abençoado. Eu quero destacar aqui a simetria de Isaías, capítulo 40 até o 66. Tem uma estrutura nesses 27 capítulos. Um jeito dele ser construído que é muito importante. Eu queria compartilhar com você sobre isso. A grandeza desses capítulos, ela pode ser observada como ele foi desenhado, como foi arquitetado, assim como no conteúdo também. E eu vou mostrar isso para você. No final de a gente divide em 3 sessões, cada sessão tem 9 capítulos, você tem 4 capítulos que antecedem um que destaca, o 5º, depois você tem mais 4, isso constitui um bloco de 9. Isso acontece 3 vezes, 3 vezes nós vamos ver isso. Então, e no final de cada bloco, você percebe uma expressão para os perversos, não há paz. No capítulo 48, versículo 22, no 57, versículo 21, e no 66, versículo 24, ele termina assim: não há paz para os perversos. Tem solução para aqueles que são de Deus, para aqueles que são guiados por esse servo sofredor, que vivem com ele, por ele, para aquele que é o povo de Deus, mas não há para os perversos. Então a gente pode notar a simetria desse jeito que eu falei, e toda ela vai convergir, porque desses 29 capítulos, o centro é o capítulo 53. Toda essa estrutura vai convergir para o capítulo 53. E a gente precisa observar que o capítulo central de cada sessão, como eu já disse, é o 44, o 53 e o 62. Ele acaba sintetizando. Esse capítulo sintetiza tudo que está naquela sessão de 9 capítulos.
Você tem 9 capítulos, mas o capítulo do meio, ele sintetiza tudo que tem antes e o que tem depois. E todos vão apontar para o capítulo 53. Os primeiros 13 capítulos caminham até o capítulo central num crescente, que é o 53. Depois, os outros 13 versículos vêm numa descendente. Eles decrescem. Por que eles decrescem? No início, eles vão crescendo porque vai estabelecendo assim, um exame retrospectivo das épocas muito difíceis de Israel e as promessas do Senhor para com ele. Então eles vão crescendo com o tempo difícil e as promessas. Mas depois eles começam a decrescer porque vem o resultado daquilo que Deus prometeu. E o que Deus prometeu? Deus prometeu vida para os seus e Deus prometeu também morte, castigo, sentença, punição àqueles que não são dele e que não vivem com ele e não vão viver com ele. Por isso vem essa decrescente. Olha só como que fica a nossa estrutura. Primeiro, a grandeza de Deus na obra da criação. A grandeza de Deus na obra da criação. Você tem o capítulo 40, que fala da grandeza como pastor soberano. 41, a grandeza para libertar Israel. Depois a grandeza para curar e julgar. Depois a grandeza para salvar os indignos. Depois a grandeza divina em contraste com ídolos de Israel, aqui é o centro. Então ele junta tanto os 4 capítulos anteriores quanto os 4 seguintes, e aí ele vira a curva e fala da grandeza para restaurar Israel com Ciro, a grandeza sobre os deuses da Babilônia, a grandeza para julgar a grande Babilônia, e por fim a grandeza para expurgar a idolatria de Israel. Deus é grande, grandeza de Deus na obra da sua criação. Aí ele continua, do 49 ao 57, falando da graça de Deus na obra da salvação. E aqui é o centro. Começa no 49, o servo do Senhor como Salvador mundial. O servo do Senhor lamenta o divórcio de Israel. Israel abandonou o Senhor. Israel aderiu a outros deuses. 51, o servo do Senhor salva com justiça. 52, o servo do sofredor anuncia a salvação futura. E agora o centro de todos esses 27 capítulos. O servo sofredor expia o pecado através da morte, como um cordeiro. E é o versículo que eu destaquei logo no início, quando nós lemos, 53, versículo 7. O servo sofredor, ele expia o pecado através da morte. Agora começa a descer. A salvação assegurou novas núpcias a Israel, salvação estendida a todos. 56 fala da salvação assegurada aos que correspondem. E 57, salvação estendida aos piores pecadores. Bloco 3, a glória de Deus na obra da restauração. Então nós passamos pela grandeza de Deus na obra da criação, a graça de Deus na obra da salvação e agora a glória de Deus na obra de restauração do 58 ao 66. 58, Israel, depravação religiosa deplorada. 59, depravação social declarada. 60, justiça e alegria futura. 61, noiva que se enfeita com joias. 62, que liga as duas partes. Israel, novas núpcias em justiça. 63, Israel, grande libertação na segunda vinda. 64, penitência com grande aflição. 65, purificação para a glória milenária. E 66, o último, novo nascimento com humildade e alegria. Lembrando, 53 é o centro, é o âmago de toda a profecia de consolação. Toda a profecia de consolo para nós, o centro está no 53, o servo sofredor. Nós também podemos observar outra coisa interessante, que os 4 versículos do meio do capítulo 53, bem no centro do capítulo, os versículos 5, 6, 7 e 8 que nós lemos, eu fiz questão de ler exatamente esses versículos, eles constituem o coração do Evangelho. O coração do Evangelho aparece aqui, ao mostrar o Messias traspassado pela rejeição dos homens e vergado sob o peso dos pecados do mundo por ordem de Deus. Deus deu a ordem, e isso aconteceu. E isso aconteceu. Além disso, a palavra cordeiro que eu destaquei no versículo 7 do capítulo 53, ela está colocada bem no centro desse capítulo central
nos textos hebraico e da Septuaginta. Bem no centro desse capítulo está essa palavra, Cordeiro. O Cordeiro. Essa é a única referência direta ao Messias como Cordeiro em todo o Antigo Testamento. O Cordeiro, o Messias é o Cordeiro, é a única vez que aparece. Mas nós temos também, algumas vezes tipificado a partir de Êxodo 12:3, falando do sacrifício, é um tipo, aquilo está representado, mas chamar o servo de Cordeiro é só aqui que aparece. João Batista ele apresentou Jesus aos discípulos, chamando Jesus do quê? Exatamente, de Cordeiro. João 1, versículo 29. E esse é o nome predominante em Apocalipse 21 e 22. Ele é chamado assim. O nosso Senhor Jesus é chamado de Cordeiro. A obra do Messias como Cordeiro de Deus é o centro do tema de Isaías, mas é também o centro do tema de toda a Bíblia. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o último bloco que eu quero destacar aqui é a Cristologia de Isaías. A Cristologia de Isaías. Nenhum outro livro do Antigo Testamento é tão integralmente messiânico como Isaías. Isaías trata muito mais, e de uma forma muito mais abrangente, sobre o Messias do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Alguns chamam Isaías de o quinto evangelho. Nós temos os 4 do Novo Testamento, é um apelido dado para o livro de Isaías, ou então do profeta evangélico. Por causa disso, por causa dessas previsões sobre o Messias, por causa dessas profecias acerca do Messias. E esse conteúdo messiânico ele pode ser observado em diversas categorias, e eu vou terminar falando dessas categorias. Primeiro, a pessoa do Messias, depois o caráter do Messias, e por fim a obra do Messias, tudo relatado por Isaías aqui no seu livro. A pessoa do Messias, primeiro, ser genuinamente humano, nascido de mulher. Fica claro isso, é homem, nascido de mulher, capítulo 7, versículo 14, 9:6, 53, versículo 2. Segundo, ser nascido virginalmente, por concepção sobrenatural, o único nascido assim. Capítulo 7, versículo 14 também. Terceiro lugar, ser Deus em carne humana. Um Deus que se fez homem, encarnou-se para viver entre nós. Quarto, ser o filho de Davi, é assim que ele é chamado também. Capítulo 9, 7, 11, 1 e versículo 10 também. Último destaque aqui, ser Jeová, Yahvé, o Criador de todas as coisas, aquele que tem poder sobre toda a criação e sobre toda a criatura. Depois ele apresenta o caráter do Messias. Primeiro destaque, ser humilde e sem atrativos humanos. Segundo, ser manso, não rude. Capítulo 40, versículo 11, depois 42, versículo 2 e 3. Terceiro, ser justo em todas as suas ações. Fala da justiça do Senhor, ressalta a justiça de Jesus. Quarto, ser bondoso para com os fracos e aflitos. Alguém que olha para o necessitado, que enxerga a necessidade e socorre o necessitado. Quinto, ser irado e vingativo para com os perversos e impenitentes. Aqueles que vivem na perversidade, aqueles que não andam com ele, não vivem com ele, aqueles que o deixam, então vão provar do peso da mão do Senhor, capítulo 11, versículo 4, e também o capítulo 63, de 1 a 4. Por fim, a obra do Messias. Todo o trabalho do Messias, Isaías destaca aqui, são 12 pontos. Primeiro, ser apresentado por um precursor no deserto. Capítulo 40, versículo 3, Isaías já prevê isso, ele profetiza isso acontece na pessoa de João Batista. Segundo, ser ungido para operar com o poder do Espírito Santo. Capítulo 11, no 61 também. Terceiro, pregar e aconselhar como profeta. Foi o que Jesus fez. Em quarto, realizar muitos milagres, especialmente na segunda vinda. Nós aguardamos, mas nós já testemunhamos dos seus milagres na primeira vinda, e nesse tempo em que aguardamos a segunda vinda, nós continuamos vendo os milagres do Senhor Jesus. 5.
ser desacreditado pela sua própria geração. Isaías já preveu isso, e isso aconteceu, e Jesus diz isso, quando ele diz assim, o profeta não tem honra na sua própria terra. Sexto, morrer com os perversos e ser enterrado com os ricos. Capítulo 53, versículo 9, foi o que aconteceu. Morreu pendurado no madeiro, ao lado de 2 ladrões, mas foi enterrado com os ricos. Sétimo, ser traspassado e moído pelas nossas iniquidades. Isso também aconteceu. 8, receber sobre si as iniquidades de todas as pessoas por ordem de Deus. Deus ordenou e Jesus levou o preço e o peso do pecado de cada um de nós, de todas as eras. 9, ser o vencedor da morte. Cristo ressuscitou. Glória a Deus por isso, nossa vida não é em vão. Nós vivemos com uma razão, com um propósito. E por esse motivo, porque Cristo não apenas nasceu, mas ele também morreu. Mas Cristo não apenas morreu, como ele ressuscitou vencendo a morte. Onde está a morte, a tua vitória? A morte foi derrotada por Cristo. Cristo ressuscitou. Não teve tempo para comemoração de inimigos. Na verdade, a morte de Cristo gera a realização do plano de Deus. Isso já havia sido profetizado, isso aconteceria. Jesus já havia dito. Cristo venceu a morte. Por isso nós vivemos com esperança. E nós vivemos olhando para a glória eterna. Porque Cristo venceu a morte. E aqueles que vivem com Cristo, morrem com Cristo, ressuscitarão com Cristo. 10. Esmagar com fúria os perversos na segunda vinda. Quando ele vier nos buscar, quando for a segunda vinda, quando chegar a hora, os que viveram e morreram sem ele terão condenação eterna. Aqueles que viveram e morreram com ele serão salvos eternamente. 11. Ser o rei de Israel. Jesus é rei. Alguns entenderam isso equivocadamente. Alguns dos seus discípulos entenderam isso equivocadamente. Acharam que ele seria rei de Israel, um rei terreno. Mas ele não foi só o rei de Israel, mas rei do universo, Senhor do universo. Por fim, 12. Reinar como Senhor dos exércitos no Monte Sião e em Jerusalém. Ou seja, uma representação espiritual. Aquele que reina sobre tudo e sobre todos em todos os lugares. Esse é o nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus pela vida de Isaías, pelos seus relatos, por chegar até nós esses relatos, os registros, e para a gente poder estudar um pouco. Vou lembrar mais uma vez, se você quiser essas anotações, que são resumidas, é um resumo bem apertado do livro de Isaías, nós temos disponível tanto no WhatsApp como no YouTube. Procure a gente e nós vamos disponibilizar para você. Graças a Deus, porque eu e você fomos alcançados por Cristo, porque nós fomos convencidos no nosso coração pelo Espírito Santo de quem é Jesus, o servo sofredor, mas que governa para sempre. Vamos orar?